Rui, ah, lembra daquela matéria lá dos OVNIs na Ucrânia? Hum. Pois então, rapaz, no site Canaltech, né, do dia 19/10, e eu postei no dia 20, né, saiu uma matéria dizendo que a NASU, que é a Academia Nacional de Ciências da Ucrânia, NASU, pediu para retirar o seu nome do relatório, daquele relatório que a gente falou, né, que tinha saído sobre o que estava acontecendo na Ucrânia. A organização, essa Academia de Ciências da Ucrânia pediu para retirar o nome dela por discordar na análise do relatório, né? Como é que você viu essa notícia? Essa foto realmente é intrigante. Duda, mas assim, existe... Não sei se você lembra, até a gente vai falar sobre isso hoje, sobre o Oumuamua, aquele asteroide, né? Planetário. Intergaláctico. Né? Intergaláctico, que passou pela gente aqui, né? Com aquele formato parecendo um charuto, né? Na realidade, eu acho que ele não era intergaláctico, não. Ele não veio de outra galáxia. Ele era interplanetário. Ele veio de um outro sistema solar. Que seja. Então, Duda, um cientista americano de Harvard chamado Abe Loeb, ele era um cara que defendia que o Oumuamua, pelo formato, pelas características, uma nave... Escreveu até um livro sobre isso. Ele fala, Extraterrestrial é o nome do livro dele, mas que ele não escreve no livro defendendo exatamente isso, né? O livro ele traz um outro tom, mas as pessoas que interpretaram as análises dele, né, levaram para o discurso nesse sentido. Ele foi contactado pelo Pentágono para analisar essas imagens aqui. E o que ele colocou lá é que ele também acha que isso aqui não são fenômenos que fora da explicação da esfera terrestre. Ele acha que isso aqui tem outras características de objetos que têm origem na Terra. Eu não vou entrar no detalhe, até o Sérgio Sacani fez um vídeo, quem quiser assistir, está lá no canal dele. Eu achei que o Sérgio, a abordagem que ele deu, ele ficou meio travado explicando, mas uma das pessoas que sofreu muito cyberbullying quando desacreditou, entre aspas, ou disse, pessoal, não vamos esgotar as, entre aspas, possíveis explicações com o que nós conhecemos aqui da Terra, das tecnologias, das capacidades, né, das características que teriam que ter para um objeto desse percorrer determinadas distâncias, o quanto ele geraria de energia, o quanto ele geraria de calor, né, na sua trajetória a essas velocidades hipersônicas, etc. e tal. E aí o pessoal na internet massacrou, dizendo que ele estava errado, etc. E o Sérgio fez meio que... Eu acho que o vídeo que ele fez foi meio que um desabafo, porque ele tomou muita pancada da galera, dizendo, você está falando besteira, porque só pode ser OVNI, que não sei o quê. Eu tenho sempre uma abordagem muito mais cética, né? Eu tento analisar as coisas, eu não tenho acesso a dados, eu não tive acesso às imagens, mas eu tento sempre esperar um pouco para uma análise seja feita por outros especialistas. No caso, o Abe Loeb, ele fez essa análise aí, escreveu um artigo, está disponível na internet, né? Ele tem um diretório onde ele compartilha artigos que ele escreve, mas que não são submetidos à comunidade científica, tipo num congresso, são arquivos avulsos, né? Artigos avulsos que ele escreve, mas ele disponibiliza gratuitamente o acesso a não vou dizer essa documentação, essa argumentação que ele faz, essa análise que ele faz, que não é conclusiva, mas ele coloca determinados pressupostos que colocam em xeque, se isso aqui é um objeto deste tamanho, voando a esta altitude, com essa velocidade,
ele teria que estar gerando uma expansão de calor, ele estaria gerando certas explosões na camada, tipo quando um asteroide penetra na atmosfera da Terra, que sai explodindo, né? Criando aqueles, gerando plasma, né? Na sua trajetória. Então, assim, ele faz essa análise, ele não diz o que é, mas ele também não confirma nada. Ele só faz uma análise dizendo, ó, provavelmente esses objetos são da Terra, lançados, né? Da Terra, e as análises que foram feitas têm alguns desvios em termos de estimativas de tamanhos, de massas, etc. e tal. E aí ele sai fazendo determinadas considerações sobre Mas foi sobre esse relatório da Ucrânia? Foi sobre esse relatório. Está no site, pessoal, recomendo. Todo mundo sabe aqui que eu sou fã do Sérgio Sacani. Eu gosto muito, não é que eu concorde com tudo que o Sérgio coloca lá, evidentemente, mas o que ele coloca sempre é com muita qualidade, ele sempre pesquisa muito, mas, assim, ele fez esse vídeo, e o que eu percebi no vídeo do Sérgio foi meio que um desabafo dele para as cornetadas que a galera deu nele quando ele falou que isso não eram OVNIs e tal, etc. Também ele falou sem ter feito um estudo, né? Aí depois ele pegou o estudo do Abe Loeb, que é um astrofísico de Harvard, e que fez essas considerações dizendo, ó, tem algum erro aqui de dados, porque se esse corpo tem essa massa, está voando nessa altitude com essa velocidade, o que deveria estar se enxergando era uma coisa diferente, não isso, né? Então, eu senti muito mais ele, em vez de estar explicando, meio que abafando, do que realmente explicando, assim, metodologicamente. Eu senti que ele ficou um pouco travado no texto. Mas assim, é a melhor fonte que eu vi traduzida para o português, né, de um material que foi escrito por esse cara. Então, assim, é aquilo, Duda. Eu não digo que não existem bruxas, né? Mas também não fico dizendo que tem. Então, assim, brincadeiras à parte, eu não desacredito que exista a possibilidade de fenômenos realmente provocados por objetos ou seres extraterrestres, que de repente não precisa ser uma nave tripulada alienígena, pode ser uma sonda, como a gente tem em drone. Isso, né? Muito bem. Os caras, em vez de mandar uma tripulação, vai mandar um drone primeiro para ver, ó, como é aquele planeta lá. Tem muito maluco lá, tem uns caras que... maluco é que não falta aqui. Aí os caras mandam um drone, de repente, entendeu? Uma nave não tripulada, que é o que o próprio Abe Loeb defende. Ele diz, pô, você vai fazer uma viagem aí, correndo risco, você pode mandar uma inteligência artificial. Se o cara tem uma tecnologia para botar uma nave saindo de um sistema solar para outro, já que no nosso sistema solar até então não se descobriu nenhuma outra civilização, então ele pode ter uma inteligência artificial que pilote essa nave meio que automaticamente, fazendo coletas de informações, uma sondagem, etc. Então, essa é a informação que eu tenho, e fazendo esse paralelo aí, eu acredito que a academia ucraniana meio que revisitou as informações e simplesmente não está assinando mais embaixo para aquilo, né? Agora, isso vai depender muito, sabe, Duda? Lembra quando a gente fez aquela matéria que a gente colocou aqui, que um pesquisadores chineses tinham descoberto transmissões vindas do espaço que nunca haviam sido detectadas antes, que pareciam de vida inteligente? Eu falei aqui, Duda, temos que analisar com calma. Às vezes o cara, na metodologia, para filtrar esses sinais, ele não aplicou os filtros corretos, não aplicou a melhor metodologia, e aí ele pode ter pego uma amostragem, vamos dizer assim, corrompida, né? Com
nosso planeta, a gente pega um celular, a gente está emitindo sinais de rádio. A televisão, os satélites transmitem sinais de rádio. As nossas sondas no espaço transmitem sinais de rádio para a Terra, né? Então, de repente, ele não aplicou a metodologia melhor e nesse bolo de informação veio sinais que são oriundos de coisas desenvolvidas pelo homem. E não demorou muito tempo, né, Duda? Saiu uma outra matéria que cientistas, colegas desses cientistas chineses, analisaram e viram que tinha algumas falhas que os sinais que ele tinha recebido eram provenientes da Terra ou de dispositivos terrestres, né? Ou seja, erros científicos. Na metodologia para isolar, né? Você, na hora que vai analisar um fenômeno, você precisa isolar esse fenômeno de elementos externos que podem influenciar na análise dele, né? Então, o cara provavelmente cometeu uma falha nesse sentido. Certo. Tipo aquela cientista, né, aqueles cientistas que disseram que encontraram fosfina em Vênus. Eu e Ricardo Freire fizemos um episódio somente falando sobre fosfina. Não defendendo que tinha essa fosfina toda, mas nós fizemos com um pesquisador brasileiro que falava, esses números precisam ser revisados, etc. E quando foi ver, os cientistas lá, que inclusive tinha uma cientista portuguesa que era, vamos dizer assim, a que estava conduzindo a pesquisa, né, que teoricamente fez a descoberta, se descobriu que os modelos matemáticos que eles usaram para pegar as informações, as amostras, estava com uma distorção que aumentava em tantas vezes essa quantidade de fosfina, entendeu? Então, Duda, a gente no meio científico, a gente tem que ser um pouco cético, tá? E que não quer dizer que a gente está dizendo que não existe, mas que a gente tem que primeiro tentar explicar com tudo que a gente conhece, com o que a gente tem, para depois dizer, isso aqui eu consigo explicar com o que cientificamente nós conhecemos, tecnologicamente o que nós temos. E isso aqui a gente não consegue explicar. Aí demanda mais estudos para frente para poder analisar o que não se consegue explicar. Rui, baixa um pouquinho aí, mostra a foto aí de novo. Muito bem, segura aí a foto. Gente, é o seguinte, evidentemente nós não temos o relatório em mãos, né, para averiguar como é que foi construído, né, essa análise, né, e por que os pesquisadores envolvidos chegaram a essa conclusão. Não é incomum as instituições científicas, quando se trata de objetos voadores, elas terem um preconceito muito grande, né? Então, muitas vezes, quando elas são envolvidas, né, pressões internas, não é incomum exigir que o nome delas saiam. Vamos analisar essa foto um pouquinho, tá? Gente, por que você tirou a foto? Gente, vejam bem, são 3, o que é que vocês estão vendo aqui? O que é que isso parece? Vamos analisar friamente, o que é que isso parece? Qualquer objeto construído pelo homem, para voar, ele precisa de sustentação, né? Que é uma combinação entre asas, né? Entre asas e propulsão, alguma espécie de propulsão. A própria propulsão, ela gera calor, como o próprio professor disse, né? Por isso que é preciso a gente ver como foi o relatório, porque eu acredito que a primeira coisa que seria
visto nessa foto, antes de se perceber que não existe asa nesse troço aí, nenhuma espécie de asa, né? A primeira coisa que eles iam tentar fazer era tentar pegar a foto e ver se, de alguma forma, eles conseguiam identificar alguma espécie de calor, né? Eles passariam aqueles filtros, essas coisas todas para ver. Cadê a asa desse troço aí? Como é que esse troço está voando? E informação como parece? São perguntas simples, né? Que a gente precisa fazer. E eu não estou dizendo que são objetos alienígenas, né? Mas são objetos bastante estranhos, que só seriam possíveis diante de uma tecnologia que, pelo que sabemos, não existe na Terra. Né? Pelo que sabemos. Né? Se você pega um drone, se ele é se ele é um helicóptero, você vai botar hélices. Né? Essas hélices vão gerar calor e elas seriam identificadas. Um avião, ele precisa de ter asas para se sustentar no ar. Um míssil, né, geraria calor ao fundo, no fundo dele, né, e provavelmente não sairiam dessa forma aí informação como está aqui. Não ficaria informação desta forma. Né? Então, são questões que a gente precisa analisar. Agora, precisa ver como é que foi feito, como é que foi construído esse relatório. Volto a insistir, essas coisas acontecem acontece e aconteceram em todos os eventos de guerra no planeta, desde a Segunda Grande Guerra, que se saiba. Que ainda existem relatos, né, bíblicos aí, que uns, né, fazem essa ligação, de que também em guerras bíblicas, elas também eram acompanhadas por luzes no céu que ninguém sabia explicar o que era. Então, essa história não é de agora, né? Esse troço aí é muito esquisito, né? E precisa ser investigado. Agora, investigado mesmo, sem preconceito, com a vontade de realmente analisar a coisa. Me parece que, inicialmente, os pesquisadores que fizeram o relatório, não sei se de forma correta ou não, mas eles estavam desprovidos desse preconceito. Que eles chegaram a afirmar que eram realmente OVNIs, né, objetos voadores não identificados. Isso não significa que sejam, né, vindo de outro planeta, mas objetos voadores não identificados sobrevoando o céu da Ucrânia durante o conflito. Né? Então, esse troço aqui precisa ser realmente analisado, porque é muito estranho. Olha o formato desse troço. Cadê as asas? São drones nessa velocidade aqui, drones em formação assim? Não sei. Né? Eu, sinceramente, não sei. Eu sou muito cético. Da mesma forma que o professor Rui Botelho é cético, né, nas análises, eu sou cético em quem faz as análises. Principalmente depois de ter afirmado algo e ter participado e a própria organização pedir para tirar seu nome posteriormente. Por quê? Eles não analisaram, não estavam lá analisando conjuntamente com os outros pesquisadores? Por que só depois, né,
que foi liberado o relatório, é que isso, eles voltaram atrás. Por quê? O relatório foi dado conjuntamente. Entendeu? Então, vamos analisar a coisa friamente, vamos deixar os preconceitos de lado. Tem sim coisas ocorrendo nos céus que a gente precisa explicar. A sociedade humana precisa explicar que zorra é essa. O que é que está realmente acontecendo. Mas, enfim, essa é a minha visão.